Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate e nessa semana vamos comentar a sétima temporada de Black Mirror, que a última vez que tinha nos agraciado com a temporada foi em 2023. Foi uma temporada muito polêmica que vamos comentar um pouco sobre isso no início do programa e mais um pouquinho à frente. E agora voltamos com as raízes, digamos assim, né, da série. E vamos comentar aqui o que é que a gente achou um pouco sobre esses 6 episódios. Eu sou o Luiz Felipe, apresentador do Nerd Debate. Estamos aqui com Delzinha. Tudo bom, Del? Tudo bom? Animada para falar de Black Mirror, finalmente outra temporada. Estou muito animado para falar mal de uma temporada de Black Mirror. Olha só. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. O bom de Black Mirror é isso, né? São episódios, digamos assim, tem a temporada no geral, mas cada episódio é uma história diferente, desconectada. Tem umas que é agora, né? Começou a ser esse negócio de continuação. Então, que antes eu não lembro de ter uma continuação assim tão direta antes, assim, a gente só tinha mais referências, né? Que estava meio que ali no mesmo universo, mas Tinha no meio universo, isso, no mesmo universo. A gente tem, inclusive, episódios dessa temporada que fazem referências fortes a episódios passados. pois é. Então, assim, o criador do Black Mirror já tinha sido criticado, porque na temporada anterior, né, em 2023, o Charlie Brooker, que é roteirista e criador lá do Black Mirror, você se afastou demais do que era Black Mirror e fez uma temporada muito esquisita, né, que eram 6 episódios lá que tinha alguns episódios que, digamos assim, eram mais contos macabros, né? Tanto é que ele chamava o que de Red Mirror, né? Alguma que aparecia lá, porque realmente era uma ideia, um projeto que ele tinha de fazer um Black Mirror de contos de terror, né? Só que ele Uhum. resolveu adaptar isso e incluir nessa temporada de Black Mirror. Eu gostei muito, tá? Daquelas histórias. Eu adorei aquelas histórias. Gostei Eu muito. curti também, me diverti. É aquela coisa, né? Você assiste não esperando o que você já viu, você assiste sempre esperando coisas novas. Sempre de cabeça aberta e mente aberta. Isso, eu acho que essa referência ao Red Mirror aparece no último episódio, né? Que é o Demon 79, né? Que é um episódio totalmente mais diferente, né? Que é com um demônio lá, tal, etc. O fim do mundo. Então, eu gostei muito daquela sexta temporada. O público aparentemente não gostou, né? O público não curtiu muito essa desconexão um pouco assim com alguns temas que ocorria ali. É, mas, enfim. Aí aqui a gente vem para a sétima temporada, onde eu vi claramente ele dizendo assim: vocês querem que volte às origens de Black Mirror? Eu acho que ele fez meio de birra, né? Porque aí ele retornou, continuando histórias, até o do Bandersnatch ali, né? Retorna o personagem, retorna ali naquele universo. Que o ator sofreu muito também, né? Aquele ator, que é um bom ator, inclusive tinha sofrido muito bullying na internet na época do Bandersnatch, eu lembro dessa história e tal. Que inclusive eu curto muito aquele filme, ainda tá na Netflix. Eu sei que eles desistiram de fazer projetos daquele jeito, né? Projetos interativos. Eles Uhum. descontinuaram essa parada. Outros projetos interativos que tinham na Netflix para criança, etc., eles tiraram do ar, mas o Bandersnatch continua, né? Tá lá ainda. Eu acho muito bom. Eu gosto muito daquele filme, eu gosto muito daquela ideia, né? É, mas eu não sei você, Del, eu fiquei muito com essa impressão que ele fez essa temporada meio de birra para provocar a galera assim, vocês queriam, vamos voltar então, até inclusive continuar temporadas e muitos episódios que a gente vai comentar tem cara, entre muitas aspas, tá, gente? Remake. Assim, as mesmas coisas que a gente já tinha visto anteriormente, sendo refeitas aqui de uma
meio diferente, e aquela tecnologia do grão, né, que bota na testa, muito repetido nessa temporada. Muito, 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 de forma até cansativa, eu acho, assim, na minha opinião. Eu não achei cansativo. O fato de ter o mesmo dispositivo, para mim, é irrelevante. Só significa que são várias possibilidades dentro daquele mesmo negocinho. O tanto que poderia virar várias coisas. É igual um celular. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer no celular. Não adianta eu fazer um episódio só falando sobre ligações. Outro, aí eu vou e faço outro sobre Discord. Aí eu vou e faço outro sobre o WhatsApp. Entende? São coisas diferentes. Peguei muito nesse sentido. Não querendo ser a defensora de Black Mirror, mas sendo. Eu não. Isso só quer dizer que eu não achei o fato do grãozinho não ser cansativo, tá? Eu só achei de boa ser o mesmo dispositivo ali. Não significa que eu adorei a temporada. Parte importante. Pois é. E aqui, vamos lá pro primeiro episódio. Eu achei um episódio muito Eu bom, também. né? Que é o Pessoas Comuns. Angustiante. É o marido de uma professora, entre a vida e a morte, aposta em um sistema de alta tecnologia para mantê-la viva, mas isso tem um preço muito alto. Inclusive, fica parecendo até uma própria crítica ao sistema da Netflix, né? Que a Netflix foi exatamente aquele sistema de assinatura ali que passa durante o episódio, né? Que é o sistema básico, que era o que todo mundo tinha. Aí depois o básico se torna muito simples e com propaganda e tem um premium ou alguma coisa assim mais cara. Aí depois o básico não existe mais, aí você tem que migrar para o mais caro, porque aquilo ali já não existe, né? Aí muito, muito o que era Netflix, né? E ele já vem fazendo isso desde a outra temporada, né? Críticas na outra temporada já tinha crítica àquele sistema de séries de crimes reais, né? Tinha isso já. Uhum. Né? Então, nesse episódio, eu achei muito esse sistema de assinatura de streaming, etc. Eles usam o nome streaming até para aquele negócio da transferência da mente, né? É porque é um streaming, né? É o backup que eles fazem que fica transmitindo ao vivo ali pro cérebro dela. Não tá no cérebro, eles ficam transmitindo. E eu tava até Por isso pensando, que é um streaming. É tipo uma torre de celular. que tipo de problema ou de crítica que eles vão fazer aqui, né? Mas o problema foi o problema sistêmico, né? Digamos assim, a crítica ao capitalismo, ao mundo que a gente vive, né? Que É assim que é bom. você é jogado, o sistema de saúde americano também, né? Você é jogado nessa situação Sim, que se você não tiver como se bancar, meu amigo, você tá lascado, entendeu? Você tá sim. lascado. Você fez a conexão com os serviços de streaming de TV, mas é muito parecido com os planos de saúde deles. É muito dessa maneira. Você tem alguns procedimentos que são cobertos por um, outros que são cobertos por outro, e vai só piorando conforme passa o tempo. É macabro isso, porque é um lucro em cima da vida da pessoa num ponto absurdo. Tanto que a gente teve o caso do Luigi Mangione. Isso, da revolta dele, né? Sim, da E aqui, né? suposta revolta, né? Porque tem muita gente falando que é meio esquisito ser ele o culpado. Mas enfim, não vou entrar nesse pormenor. Temos É... aqui a maravilhosa Rashida Jones, né? Aparece no início da série Silo, Parks and Uhum. Recreation, The Office, entre outras obras, né? Eu gosto muito dela. Em Silo ela aparece logo no comecinho mesmo, primeiro episódio só, mas infelizmente podia ter uma participação maior, né? Mas eu gosto muito da atuação dela. E É, tá muito boa aqui, aquela coisa que chega um momento em que você pensa, vale realmente a pena você querer estender sua vida nesse ponto? Porque tem certas situações que, meu Deus do céu. E pois é, daí o beleza. desespero financeiro leva a extremos absurdos.
E a empresa chegou oferecendo aquilo ali, mas claramente como eles falam, né? Está em teste e tal, então ela era uma cobaia inicial, digamos assim, né? Daquilo ali. Então eles precisavam de pessoas em situação de No início desespero. era só cobaia, depois, né? É um esquema de pirâmide quase. Porque Pois é, você não vai escolher morrer. pois é. Eu fiquei Então, inclusive me perguntando sobre implicações legais daquilo, porque tinha que ver o contrato certinho, dependendo, porque aquela questão dela não poder sair de uma certa cidade, de um certo condado, é quase um. Os americanos são obcecados, né, com a quinta emenda, papapá. Aquilo fere a quinta emenda, o direito de ir e vir, o direito de liberdade de expressão, tudo. se eu não me engano, no último episódio, no USS Callister Infinity, tem um easter egg lá no momento que ela tá vendo televisão lá no final, que aparece que o CEO da empresa dessa tecnologia aí, né? Pediu Uhum, demissão, assim, deu errado sim. pra empresa. Alguma coisa deu muito errado para essa empresa aí. Não foi para frente, né? Então a galera provavelmente não estava conseguindo bancar aquela tecnologia, começou a rolar muito processo, né? Investigação. é, Provavelmente descobriram que a empresa estava forçando, né, o pessoal a sempre estar fazendo upgrade dos planos, né? Tem isso. Não é só fazer o upgrade, né? É usar quem não faz o upgrade como espaço para conseguir rodar quem fez o upgrade. Também. O tempo ocioso, digamos assim, né? Ocioso, entre aspas, né? Bem entre aspas. Não, pois Que é, mas a muitas aspas. protagonista fala não é um sono restaurador, porque não é um sono. Enquanto ela tá ali dormindo, o cérebro dela tá sendo usado como processador pela empresa. É muito essa coisa dos ricos usando quem não tem um poder aquisitivo tão bom para fazer os interesses deles, para alcançar o que eles querem. Tanto que no exemplo do Lux, do Rivermind Lux, é uma pessoa que quase morreu fazendo uma lipo, né? Não é porque descobriu um câncer, não é por causa de Isso. nada crítico. É por uma coisa estereotipicamente de rico. Uma lipoaspiração. Que a gente tem visto muito aqui no Brasil acontecer isso, né? Muitas pessoas morrendo fazendo procedimentos estéticos, né? Muito, muito, muito mesmo. Tá Sim, acontecendo. mas aí entra em toda uma outra esfera, que é qual médico que você escolhe, qual clínica você escolhe. Muitas vezes clínicas clandestinas com preço muito mais acessível. Mas por que que tem esse preço mais acessível? Porque não segue todas as medidas de segurança. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Pois é. Tem gente E, que morre tirando dente por causa disso também. e tem também, você falou de Tiradentes, aí me lembrou aí do uma situação meio idiocracy, né? Que a gente passou aí recentemente no universo do TikTok, né? Que Uhum, as lives de NPC, né? Que tava rolando, a galera sim. tava ganhando algum dinheiro ali, fazendo bobagens Parece e ter uma repetindo a mesma alusão, coisa. inclusive, a esse primeiro episódio, né? Ao Dum Dummies. Por É, trocado, você faz coisas absurdas. pois é, porque assim, eu não sei na nossa realidade algo tão violento quanto aquilo ali, se não for na Deep Web, mas eu nunca ouvi falar, né? É algo daquele jeito ali. Tão absurdo daquele jeito. Mas eu sei que tem streamers, né? De Twitch, de YouTube, de Instagram, galera de TikTok que faz trends absurdas e idiotas por atenção, né? Por like, digamos assim. Uhum, Mas a live do TikTok, a que rolava até um tempo desse aí, é o mais perto que eu consigo lembrar assim de uma situação parecida com aquele ali, de um negócio muito imbecil, repetitivo ali para ganhar algum dinheiro no desespero, né? Que o sim. TikTok chegou a suspender a visibilidade disso para evitar, né? Que isso estava acontecendo ali naquela época, porque estava demais, né? Começou a extrapolar demais essa questão.
E para rede social que nunca se mete nisso, para a própria rede social censurar isso ou restringir, é porque o negócio tá demais realmente. Porque eles não ligam, né? Essa é a real. Pois é, a situação vai ficando desesperadora, dinheiro não vai chegando, eles vão realmente perdendo as estribeiras, aí vai entrando aquele negócio de tentar achar uma, digamos assim, uma felicidade no meio do desespero, né? Daquele negócio do, como é o nome do free, do Plus lá, que ele paga lá naquele Lux, cartãozinho, Lux de o luxo. Lux. É. Rivermind Lux. Pelo menos ela teve uma noite feliz lá com ele na data do aniversário de. Eu não entendi se é de Então, casamento mas ou de eu não namoro. achei, é de casamento. Eu não Casamento. achei uma data feliz. Uma coisa feliz. Aquilo é extremamente melancólico, porque ele se mata quase, né, para conseguir aquilo, e ela deixa de ser ela, porque aquilo altera a pessoa. Ela tá, Hum. tipo, sob efeito de drogas, drogas naturais do corpo, mas ela tá outra pessoa. Tanto que os pequenos momentos que eles tinham ali compartilhando, some. Eu acho que é porque a gente não viu o pós aquilo, né? Quando a gente já vai ver o pós aquilo, já é quando vai ter o fim do episódio, né? Sim, Então, e daí eu você não, percebe que ela tá dormindo 16 horas por dia, ela tá fazendo propaganda ainda. eu não sei se ela ficou. Não, eu acho que ela não estava fazendo propaganda. Eu acho que eles estavam fazendo um esforço para pagar o prêmio lá, para não ter propaganda, só que chegou um ponto que não ia ter como mais. Eles chegaram Não, no ela não limite. tá. Eles não estão trabalhando no final. Mas Ela acho tá que dormindo. acho que venceu o plano deles, venceu naquele momento. Aí ela começou a fazer propaganda, entendeu? Aí é quando bateu. Não, no final, finalzinho, quando ele tá sufocando ela, acabou Sim. os 30 minutos Ah, do sim. Lux. Antes disso ela tava Mas fazendo antes do propaganda. Lux, ela tava no comum. Ah, tá. Entendi. Eu pensei que tava vencendo tudo a partir dali. Não. Eu sei que provavelmente também, depois que ela usou o Lux daquilo ali, eu não sei se ficou uma questão de. Sabe quando você tem. é, por exemplo, uma pessoa que usa muita droga, bebe muito e fica com. Fica com. Abstinência? Eu não sei se ela teve isso a partir daquele momento, entendeu? Ela teve Uhum. prazeres muito grandes a partir dali e depois não teve como pagar mais por aquilo ali, entendeu? Pra ter de novo aqueles prazeres exaltados e passou um ano sem ter, né? Aquilo ali ficou muito depressiva, eu acho, né? A partir daquele momento. Não, acho que na verdade o problema é que de 24 horas, 16 horas ela ficou dormindo, em média, né? Porque a Uhum. moça não deu um número exato, ela falou cerca de 16 horas no comum. Dorme 16 horas, mesmo assim não fica descansado. O que sobra acordada fica sonolenta. Então, zero aproveitamento. Tanto que quando ela consegue, ela não quer ficar feliz, ela não quer ficar se sentir com prazer, ela quer sentir serenidade. Eu não esperava aquele final, não, juro a você. Foi. E Ah, eu eu pensei que ia ser só imaginava que ia ela. vir antes, sinceramente, aquilo. Eu pensei que ia ser só ela, eu não pensei que ia ser os dois, entendeu? É que ele vive em função dela, né? Você percebe que para eles se completam. Para a existência dele, ela é imprescindível. Então, agora a questão é, eu fiquei, no final, ele vai fazer aquilo no site ao vivo, será? Mas Tipo, pra mandar quê? uma mensagem? Se ele Eu não não vai sei. ganhar. Exatamente, eu fiquei, porque ele foi pro mesmo quarto, né? É, Ela já só, já estava morta, eu não sei o que que rola ali. só se fosse pra deixar uma mensagem contra a empresa, né? E foi isso que gerou a investigação, que no final, né? Eu vejo uma lógica nisso. Não sei você, É, né? não sei. Entendeu? Uma Eu fiquei mensagem de pensando, tipo, pra revolta. que ele foi naquele quartinho fazer isso, sabe? É, não tinha pensado nisso, Del. Mas parando pra pensar, pode ser isso. Pode ser assim uma questão de deixar a última mensagem de revolta, contando a história dele e dela.
e fazer Uhum. o que ele tinha pra fazer ali ao vivo, aí vira notícia, choca o mundo, aí começa a investigação da empresa, CEO cai, entendeu? E por aí vai, né? Eu acho que Uhum. pode ter sido mais ou menos isso que rolou ali. Não tinha Pode parado ser. pra pensar nisso. Eu pensei que realmente tinha sido só. Não, não tinha pensado nessa questão, não. Mas pode ser. Minha Pode ser. tarefa é problematizar. Não tinha prestado atenção nesse. É porque realmente, se ele ia fazer o que ia fazendo, tanto faz, né? Onde fosse. Mas ele foi Sim. logo pra ali. É, realmente não tinha parado pra pensar. No episódio 2 foi um dos episódios que eu mais gostei dessa temporada. Eu acho assim, parando pra pensar, deixa eu ver aqui. Talvez o que eu mais gostei, com certeza, o Betty Noir. É o Quando, mais Black Mirror classicão, né? Coisa totalmente doida, totalmente fora da caixinha. é, quando uma conhecida entra na empresa onde trabalha, uma jovem sente um desconforto inexplicável, pois percebe algo que ninguém mais consegue ver. É a sinopse do episódio. E foi o episódio assim do Gaslight, né? Como pode-se dizer. É um episódio que eu Uhum. acho que foi um dos episódios que eu mais fiquei desesperado, assim, porque eu já convivi com pessoas exatamente assim. Então, é insuportável. Insuportável. Pessoas Entendeu? que hackeiam as coisas pra provar Hum, ponto, Não. não nesse nível. Pessoas que fazem o que a loira lá, a Verity, tava fazendo, né? De ficar num De. disse-me disse. Isso, de você vê a situação errada, alguma coisa assim. Lá na frente você informa essa situação errada pra alguém, alguma coisa assim. A outra pessoa, não, não foi isso, você tá vendo demais, tal, 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 tal. A outra pessoa nunca tá errada. Entendeu? A outra pessoa nunca erra, nunca faz nada errado, Uhum. etc. Aí começa já a reverter pra questão da perseguição, não sei o que, entendeu? É assim. Uhum. É E é por isso exatamente. que você que me conhece pode atestar. Eu sempre mando mensagem, gravo, anoto, tudo, absolutamente tudo. Não, mas é porque Oh, nesse caso aí não teria como, porque não teria como mesmo, entendeu? Eram situações uhum. do dia a dia. Mas eu também sou desses. Principalmente no trabalho, né? Principalmente no trabalho. Sim. Nunca se sabe. Pois é. E então Mas foi. assim, eu não teria o problema dela, porque não teria uma Verity atrás de mim. Eu não era, nunca fui do círculo Do popular de bullying. inventar fofoca, de ficar sendo uma pessoa venenosa nesse sentido. Porque vamos combinar que ela achou o que ela procurou. Foi um karma ali. Sim. Num nível absurdo, mas caramba. Porque a É, outra não teria tirado o sarro dela e estragado a vida dela se a menina não tivesse feito aquela merda. eu também acho que não mais existem situações, Del, que existem mal entendidos, né? Por exemplo. Eu acho que não foi muito daquela, não. Não estou falando nesse caso, porque ela admitiu, né? Sim, eu tô falando dessa situação específica. Mas eu tô dizendo na vida, né? Na vida existem mal entendidos. Sim, E às vezes você pode entrar numa dessa sem nem perceber, entendeu? Sem nem se ligar. E uma pessoa te odiar pro resto da vida, às vezes você não sabe, às você vezes só uma sabe pessoa quando. fala que você falou um negócio, você nem falou nada e pronto, você tá de ruim. Pois é, entendeu? Então, eu já achei ela muito safa, entendeu? Muito safa mesmo, mas ela, como é uma situação Black Mirror, né? Então ela tem uma tecnologia Da muito fora curva. da casinha, né? Que brincava Eu com imaginei listas que fosse sociais. alguma coisa de hacker, alguma coisa do colar, porque ela não desgrudava a mão daquele colar. Toda vez que ela falava alguma coisa era com aquele colar Tu percebeu na quando? Eu mão. só percebi na hora do vídeo mesmo, porque ali tá muito claro, né? Quando eles vão ver a câmera de segurança, aí não tem pra onde correr. Uhum. Tu já Eu tinha achei notado antes? esquisito. Eu tinha notado o negócio do colar, mas eu não tinha pensado, tipo, é uma digital que muda de dimensão, não. Porque, Não, né? eu sei. Mas você É tinha muito notado fora da antes. casinha.
Eu tinha notado o colar, mas eu pensei, o que que ela tá com esse colar? Porque às vezes quando você tá mexendo em alguma coisa e não olhando pra cara da pessoa, sua linguagem corporal é de que você está mentindo, né? Então eu Sim. fiquei pensando, mas ela tá dando na cara que ela tá mentindo com esse colar aí. Aí eu tinha pensado nisso. Só que Eu ela tava mentindo. pensei, Eu eu pensei que ela pensei que o tava colar era rasgando. alguma coisa mágica, né? Porque a gente já tinha visto paradas mágicas em Black Mirror. Sim. Então, podia ser algo assim do tipo, né? Só que aí, disso aí, de ser um negócio mágico para ser um negócio tecnológico, foi uma desculpa muito esfarrapada, né? Ah, a tecnologia que eu desenvolvi, computadores quânticos, a outra passou por um monte de servidores lá embaixo, quando entrou na mansão, e pronto, né? Então, assim, é, como diria feiticeiro, isso não é magia, é tecnologia, né? Então, a diferença de um pro outro é só uma questão de você saber, né? Que um é tecnologia, outro é magia. É o conhecimento, digamos assim. Sim. Mas, pra mim, isso é Mas uma episódio deu, foda, eu acho. deu uma angústia, né, no final, aquela coisa de não, ela não vai conseguir. Daí todos os plot twists é muito bom. Isso. E, como eu falei pra Del, eu tinha falado pra Del antes aí, eu tinha achado essa atriz a cara da Amy Adams, do filme do Superman, né? Ah, sim. Igual, achei assim, idêntica durante. Eu disse, meu Deus, será que é Amy Adams e deram uma modificada Meu nela, Deus do né? céu, não. Eu pensei muito isso, eu tive que parar aí no IMDB e dar uma conferida, porque eu achei ela Eu muito a não cara de achei uma tão atriz parecida famosa. assim. Eu achei, velho. Eu achei ela muito a cara de uma atriz famosa, sabe? Eu disse, meu Deus do céu, muito igual a Amy Adams, sei lá. Tem alguma coisa nessa mulher que tá me lembrando a Amy Adams. Eu pensei, não, não é possível, tem alguma coisa errada aqui. Aí Meu eu fui nariz. atrás pra ver, não era, né? Obviamente. Inclusive é uma atriz relativamente jovem, né? Você começou a atuar em 2020. Sim. É, mas, como eu disse, é, no conjunto da obra, do episódio, o desespero, a agonia, esse foi o episódio que eu mais gostei, né? O que eu Ele fiquei tem uma mais. construção bem envolvente. Muito bom. Por causa desse negócio do gaslight e tal. É, A hora do muito. boné, você fica, meu Deus. Eu voltei o episódio pra ver o boné no início. Você voltou? Não, eu lembrava. Não, eu voltei porque. Eu Aí eu fiquei disse, não, é. incomodada no início do episódio com o tanto que o boneco tava estragado, tava fuleiro já. Daí eu fiquei, nossa senhora, que boné feio. Aí eu gravei. Eu voltei e realmente era outro nome, né? Então eu fiquei, ué, o que foi que aconteceu, né? Como é que pode? Aí quando a mulher começa a hackear e-mail, não sei o que, eu disse, bom, ela deve ser uma hacker muito boa, né? Mas não pensei que fosse ser o que era, né? Mudar a realidade, né? Aí já foi demais Uhum. pra mim. O próximo episódio foi um dos que eu não gostei muito. O Hotel como é que fala? Reverie? Reverie. Reverie? Reverie? É Reverie. uma refilmagem high-tech de um filme clássico transporta uma estrela do cinema para outra dimensão, onde ela precisa se até o roteiro se quiser voltar para casa. A sinopse desse episódio, onde a gente tem, além de muitos atores famosos, referências a atores famosos, né? O Ryan Uhum. Reynolds e o Ryan Gosling, por exemplo, né? Sendo a mesma Mas coisa. temos Aquafina, Emma Corrin, Harriet Walter, são as mais famosas aí fazendo os papéis principais. E a Issa Rae, né, que faz a personagem principal ali, da Brandy, que eu pensei que ela ia fazer o papel dela mesma, mas ela faz um papel de uma atriz, como se essa atriz fosse famosa naquele mundo, entendeu? Uhum. Mas ela não faz o papel dela mesma, porque eu pensei que eles estavam, como eles estavam referenciando muitos atores, eu pensei que eles iam trazer um ator fazendo ele mesmo. Mas não foi isso que aconteceu, né? E o que aconteceu nesse episódio, o que eu achei interessante foi a questão do. Ah, vamos fazer um deepfake. Não, 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 não é deepfake, né? Porque hoje em dia a moda é a questão do deepfake, né? Não, é algo a mais. A Uhum. gente vai
colocar a mente do ator lá, ele vai atuar no filme e a gente vai fazer tipo um remake e tal, etc. Então, assim, essa questão eu achei interessante. Quando o episódio se perdeu, pra mim, quando elas têm aquela convivência de muito tempo ali, que a gente nem sabe quanto tempo teve, né? Elas se apaixonam, etc. Aí a Dorothy, ela entra numa dimensão paralela ali, tem acesso a todas as informações da a atriz de verdade, né? O que aconteceu no mundo lá fora, volta. Uhum. Aí, em algum momento eles conseguem lá um save state do filme, a gente vai voltar de onde a gente parou. Aí o desenvolvimento todinho que elas tinham tido se perde, porque a atriz volta para um backup, entendeu? Aí Sim. eu não achei interessante isso. Né? Pra mim foi uma desculpinha muito esfarrapada da série, entendeu? Eu não curti isso. Perdeu todo uma viveu Eu e a não outra vi não viveu. como, eu não vi como uma desculpa, eu vi como uma situação de que é só reforçada pelo próximo episódio, que é nós humanos não valorizamos a vida inteligente, a vida da inteligência artificial. A gente cria uma coisa que consegue se desenvolver, consegue ter um pensamento próprio, e quando ele desenvolve um pensamento próprio e a gente não gosta, a gente simplesmente reseta. A gente não valoriza. Não tratamos como uma vida de fato, só trata como um acessório. Então eu gostei dessa crítica, achei inclusive que o episódio 4 reforçou isso. Tu acha que foi isso? Uhum. Eu fiquei com outra impressão desse episódio. Eu, eu fiquei com outra impressão desse episódio. Eu pensei mais o seguinte: todos os papéis que ela faz, que eles citam antes, né? Que as pessoas até elogiam ela. Ela até faz um papel como se fosse uma Bond Girl do Ryan Gosling, né? Em outro filme lá, que ela aparece num pôster. Todos os papéis que ela fazia eram papéis secundários e meio que ela só fazia os papéis e não tinha muito a conexão com esses papéis, certo? Uhum. E aqui ela fez um papel que, além dela se conectar com o papel, ela se conectou diretamente com ela teve uma conexão emocional com a Dorothy, no caso, né? Porque transcendeu, foi uma transcendência, né? Transcendeu a questão do papel, transcendeu tudo, né? Ela sentiu algo que ela nunca sentiu na vida, né? Ela realmente se apaixonou por algo que ela não sabe explicar o que é até aquele momento, né? Que de todas as questões do Black Mirror até hoje, pode-se dizer que é uma das inteligências artificiais, seja lá o que for, mais incompletos que tem, porque ela não tem as memórias da atriz, ela não tem memória da infância, como ela até fala, né? Ah, você não lembra quando você era criança, porque Uhum. é a É personagem do só filme. da personagem, é só do filme. Só que eu achei muito legal isso também, você vê que mesmo assim, no filme, ela tem a característica que a atriz deu pra ela. Ela tem aquela melancolia que é inerente da atriz. Então, isso mostra que por mais que a inteligência artificial é incrível, tá roubando todos os empregos, mas é impossível não ter um pingo de humanidade ali. Tem que ter um pouquinho de humanidade, que é essa característica de tem aquilo, tem aquela melancolia, tem aquela característica que a atriz deu para a personagem. É um quesinho a mais. Isso, exatamente. Se não fosse por isso, ela seria uma personagem muito unidimensional, né? É o que deu a profundidade Sim, para personagem foi justamente essas características dela mesma, né? Digamos assim. sim. M- Mas eu meio que eu fiquei meio assim, o final mesmo assim dela pegando o telefone pra conversar ali, eu fiquei meio, não sei, fiquei meio pensativo ali desse Ué, final. não dava para acontecer nada além daquilo. Você queria que ela tivesse não dito o fim e ficado eternamente num mundo congelado de Não sei, suspense? Não ia rolar. já fez isso, né, outras vezes. Não tem. Eu achei mais plausível do Eu que algo que incomoda. Então, Eu pensei também que
a personagem da Judith K. Wolf, né? Que é feita pela Harriet Walter, né? Que fica o tempo todo ali, que é a diretora do estúdio, né? Uhum. Eu pensei que ela era a pessoa que a Dorothy tinha se apaixonado no passado. Lembra Eu que tem essa história? também achava isso, eu também achava, porque ela disse que ajudou o pai dela e ali era uma pessoa da produção, né? Aí, Isso. mas eles não afirmaram que ela não era, né? Então, não deram nome pra mulher. Eu sei que era uma Então, roteirista. hum? Era uma roteirista, a pessoa que ela se apaixona. E eu já procurei no IMDb o nome daquela personagem, o nome da atriz, pra ver se tinha essa referência, tipo assim, dizendo, ela era a Judith mais nova, ou então roteirista, porque quando você tem essas coisas, você tem como dizer quem é aquela personagem, né? Você Uhum. tá com outro nome. Como eu não achei nenhuma referência dizendo quem ela era, quem ela não era, eu tinha achado uma informação, mas aí já foi em Reddit, já foi em outro canto, dizendo que É, só era uma roteirista ali e tal, do filme, não seria ninguém, não seria ela, entendeu? Não seria a Judith. mas eu acho que nesse caso a gente pode ser feliz com a nossa interpretação, sabe? É, Dar um tapinha no nosso ombro e falar, tipo, vamos ser felizes, vamos continuar acreditando nisso. até porque ela, a Judith se emociona muito por causa do pai, né? Ela lembra muito do pai o tempo todo. Uhum. E como a série não se aprofundou nessa questão, então eu meio que deixei pra lá nessa teoria, entendeu? De ser E ela ela. defende muito a Dorothy, muito. Nossa, porque a Dorothy não era assim, porque ela não Pois era é. assim, ela fazia mais isso. Então, eu achei bem legal. Eu pensei realmente que fosse ela mais jovem, mas enfim, eu Mas se prefiro você acreditar pensar que foi. Black Mirror, se você pensar bem em Black Mirror, tem que ver também qual é a linha do tempo, né? Porque dependendo de qual linha do tempo for, quantos anos se passa aquilo ali, Mas ela pra- fala que ela ajudou o pai dela naquilo. no filme, na produção do filme, É, é. então, então seria como No se passasse realmente começo. nos dias de hoje. Hum? É como se o filme realmente se passasse nos dias de hoje, É. tipo 2025. Então, Tipo, o filme era antigo, quando a moça, a diretora era bem mais nova. A diretora do estúdio não era diretora do estúdio, ela ajudou o pai dela, se apaixonou por aquele filme. mas a minha teoria era essa. Como a série não fez questão de ir pra frente, né? Com isso, até porque talvez a pessoa que mais faria questão de ter um telefone daquele pra conversar com a Dorothy seria ela, né? E não foi. Uhum, Então, creio eu que não seja ela, né? Aquela mulher que a Dorothy se apaixonou, né? Enfim. Mas ela sofreu muito, não pôde ter essa relação, né, com a outra mulher e, enfim, passou a vida, o resto da vida, né? Porque foi muito pouco. Morreu jovem. uhum. O Depois do próximo, filme ela já se mata. é, é verdade. O próximo episódio aqui foi um dos que eu mais gostei até os últimos segundos ali. Eu estava gostando muito. Você não curtiu do fim. Você não curtiu o fim, aliás. Não curti o fim do episódio Brinquedo. Em um futuro próximo, um assassinato em Londres aponta para um suspeito inusitado e um jogo dos anos 90 que abriga uma sociedade de formas de vidas digitais. Aqui eu já Peter gostei de Capaldi sendo Peter Capaldi. Exatamente, já gostei de Peter Capaldi solto ali atuando e desse formato de flashback, né? Gostei demais dessa ideia, né? Uhum, Dele contando os acontecidos. Segundo, porque volta o Will Poulter, né? Lá do Bandersnatch, né? Dando continuidade àquela história, como Colin Whitman, e de novo, ele chega, vai fazer um jogo ali, desiste e vai embora, né? Como eles citam ali, né? uhum. E aquele menino que faz ele o Peter Capaldi no passado é um psicopata total. Mas eu tenho certeza que eu já tinha visto ele em algum lugar. E você viu quem é?
Eu tô procurando aqui. A cara dele não me é estranha. Rapaz, não tem nada, velho, que eu assisti. Que estranho. Porque ele é muito bom, tá? Enfim, não consegui localizar. Eu tinha certeza que eu tinha visto aquele menino em algum lugar. Procurei Ele aqui. lembra um pouco o menino do House of the Dragon. Lembra um pouco a cara dele. Pode Mas não ser. é o mesmo. Mas ele Não é. lembra. Eu lembro dele de Trainspotting. Eu sei que ele é muito bom. Fiquei muito assim tenso nesse episódio, né? Porque você nunca sabia o que é que ele ia fazer a partir de certo ponto, né? E eu gostei muito do desenvolvimento de todo o episódio, né? Uhum. E eu fico me perguntando, será que o. Qual é a do Colin Whitman, né? Porque toda vez ele chega, traz alguém pro lado dele, apresenta uma tecnologia ali, uma parada. Os outros, ele desenvolve o básico daquilo ali, mas sempre são os outros que vão a fundo naquilo ali que ele apresenta, né? Eu queria saber qual é a dele. Tipo assim, nunca é ele que enlouquece totalmente, que enlouquece 100%. Nunca é ele entendeu? Que explode essas paradas. Sempre ele tá, ele faz, apresenta pra alguém e sempre é o outro que enlouquece, entendeu? É o outro que leva em frente. Nunca é ele. Ele desaparece durante o tempo e depois volta. Eu acho muito estranho isso, sabe? Qual é a dele, entendeu? Da onde é que ele tira essas Uhum. coisas? Eu sempre fico me perguntando isso. Das naves lá no Callister, que Uhum. aparece lá dizendo que o episódio 2, o jogo 2, a continuação saiu aí, desse jogo aí. Como é o nome em inglês que ficou do Troll, não sei o que. Em português ficou bandeletes, um negócio assim. Tipo de bando. Bandeletes. É, Fofinho. ficou bandeletes. Aí. Que é de bando, né? Uhum. É Troll alguma coisa o nome do jogo lá. É, É, é com P também. Trollplets, alguma coisa assim. Trollplets, acho que deve ser isso. Foi um episódio que eu gostei até o final, né? Como eu tava dizendo. Porque quando chega na decisão final, eu pensei que ele tinha sido enganado pelos bandeletes aí. Pelos bandeletes. Porque eu pensei que, na verdade, todos tinham morrido. E como a gente não tem o outro esticando a mão, a série não tem a coragem de dar uma solução, uma resolução pra isso. Entendeu? Deixa em aberto. É. Stronglets. Stronglets. Isso. Uhum. É bom que tem um inglês britânico bem facinho de entender, só que não. Então, né? Complica. Mas enfim, continue. Você achou que ele ia ser enganado, que Eu você é um pensei que ser no final. inerentemente maligno. Não, ele não sabia, mas a ideia das mentes ali da tecnologia seria, na verdade, de matar a humanidade e ficar só o cara e as mentes artificiais ali. E só, entendeu? Mas Mas, é. Porque o final é aberto. Não mostra é, ninguém acordando. pois é. Então a gente não sabe se ele esticou a mão ali e ele não, o outro não esticou de volta, ou como eu acho que deveria ser o final, seria o cara esticar de volta, ou seja, realmente vai todo mundo virar uma mente de colmeia e perder a sua individualidade, né? Uhum. Mas como a continuação direta de Bandersnatch, digamos assim, quer dizer, não é a continuação direta, mas é mais Faz ou menos. referência. É, eu gostei muito do episódio, tirando esse detalhezinho no final. Mas digamos assim, é o meu terceiro episódio que eu mais gostei. Em primeiro é o Beth Noir, o segundo é o Pessoas Comuns, em terceiro é esse. Aí o resto Uhum. vem último, assim, entendeu? O Uhum. resto não curti mesmo assim o que todos os outros. Todos os outros. E aí, o que é que você achou daí desse Do episódio em brinquedo. específico? Isso. Eu achei muito. Primeiro, eu achei muito complicada a questão do investigador ficar insistindo
no nome do cara em vez de ouvir o que o Peter Capaldi tinha para falar. Eu acho que se ficasse alongando a conversa, dando corda mais para ele, eles teriam chegado a um ponto em comum mais rápido, para ele descobrir que o cara não sabia, para ele ir atrás pelo apelido do cara e descobrir o nome da vítima, né? Mais fácil, que era o objetivo dele. Em vez dele ficar naquela de bater no cara e ficar. Ah, mas você tá me dando nos nervos, ah, mas você tá me estressando. Acho Era que um, a. era um péssimo investigador, né? Eu realmente É, não. então. Desde o começo eu já não gostei dele. Sim, e a psicóloga fazia colocações muito boas, eu gostei das perguntas dela. Eu achei muito doido o que ele falou que tinha muita inveja, que tinha uma, uma sede muito doentia antes por violência e tal. Eu não achei que antes ele tinha um comportamento do tipo, eu acho que assim, ele jogava joguinhos de luta, ok. Mas tirando quando ele ataca o carinha que ele mata, né, no caso, não, não achei que fosse um personagem que encaixasse nessa questão do que o eu dele mais velho falava. Então eu fiquei pensando, será que isso é uma coisa que os bichinhos convenceram ele a fazer? Ou é porque o cérebro dele já fritou depois de tanto ácido? O que tá acontecendo, sabe? Eu fiquei, ou enfim, sabe aquele conector que ele coloca na cabeça, vai saber se deu certo aquilo, se ele foi bem colocado, se não cagou em nada ali na cabeça dele. Eu fiquei com várias perguntas. Eu assisti com dúvidas, eu terminei de assistir com mais dúvidas ainda. Sobre o Senti que quê? Mais foi muito especificamente. aberto. Seja mais O específico. funcionamento do. Ele realmente entendia? Ou ele simplesmente se deixou dominar porque ele tomava muito ácido e ele achava que ele entendia o que os bichinhos queriam? É, ele não fritou o cérebro dele nem com droga, nem colocando aquele conector na cabeça dele. Hum, Se ele realmente era tão violento quanto ele acreditava que, quando ele diz, né, que ele era violento, será que ele realmente era tão violento ou será que foi a comunidade dos bichinhos que convenceu ele que ele era? Porque eles só viram ele em uma instância sendo violento. O outro cara que foi maligno e tal, tal, tal. mas assim, claramente ele era uma pessoa com problemas sociais, né? Claramente, assim, Sim. totalmente. Mas você não vê ele socializando. Então, Não, exatamente. não é algo que foi, oh meu Deus, como eu sou melhor agora. Não. Ele foi uma pessoa, na verdade, assim, que foi cooptada para aqueles bichos, né? Na verdade. Foi cooptado para fazer o que eles queriam, né? E demorou muito, né, para isso acontecer, na verdade. Muito, muito, muito Sim. mesmo. E eu não lembro, mas tinha alguma coisa, não sei se eu tô confundindo com Westworld, mas tem uma coisa de labirinto lá, né? Tipo assim, porque Labirinto. aquele símbolo que ele apresenta pra câmera é igual ou lembra muito o labirinto de Westworld, né? Que era meio que a parada que ia libertar os robôs lá. E eu não lembro se tinha algo parecido no Bandersnatch, né? Que o rapaz lá tava tentando achar algo que decifrasse alguma coisa que ele tava atrás lá, que ele tava lendo os livros o tempo todo, Uhum. tentando achar a solução lá para o mistério dele. É, Acho que é, não, Luiz. porque aquilo ali foi o que libertou tudo, né? Aquele código apresentado ali foi o que libertou os bichos para virar, para acontecer o que aconteceu, né? Uhum. Mas assim, a gente vai ficar sem essa resposta, porque eu acho que não volta mais para. A não ser que tenha um retorno para esse universo para o pós isso aí, que seria. O único jeito de voltar para esse universo seria se realmente fosse uma mente coletiva, né? E como é que você teria um problema numa mente coletiva? Muito difícil. Você não seria você para começo de história. É, teria que começar a ter uns deviantes, né, no meio dessa história para poder ter alguma coisa. Então, não sei. Sim. Eu fico parecendo que o criador só quis dar um
um final para esse universo, porque todo mundo, muitas pessoas gostaram de Bandersnatch. O ator lá passou por um bullying da internet, porque falavam que ele era a cara do Toy Story, não sei o quê. Uhum. Aí quis dar um retorno para ele aí somente e pronto, sabe? Para finalizar Uhum. esse universo aí do Bandersnatch do jogo e pronto. E acabou. Eu acho que só foi isso mesmo. Ah, não, é um episódio legal, um episódio bacana, tem uma crítica legal, só que eu achei meio doido o final, até pra Black Mirror. Eu É, fiquei tipo, ok, mas aonde ele quer chegar com isso? Que todo mundo vai, quando a gente tentar parar vai ser tarde demais, que é um perigo silencioso, que não entendi muito bem o que ele quis dizer com a ameaça ali. próximo episódio, Eulogy, tá em inglês. Um homem recluso revive memórias intensas ao conhecer uma tecnologia revolucionária que permite entrar em fotografias do passado. Episódio aí com Paul Giamatti de protagonista e a Patsy Ferran faz a, digamos assim, a guia, né? Que inclusive ela tá em Mickey 17. Quem Sim, é ela em Mickey 17? É a cientista. Lembrei é a dela. cientista legal, a cientista Entendi. que se importa. Lembrei. Tirando isso, eu não lembro de ter visto outra coisa com ela, não. Dei uma olhada aqui. E o bom desse episódio é que a gente vai vendo a história pelo ponto de vista dele e vai descobrindo coisas, né? Digamos assim. Sim. Vamos descobrindo que talvez ele não tenha sido tão inocente, né, na história, digamos assim. Uhum. Eu gostei da forma que a história foi contada, dessa reviravolta na história, mas no final eu fiquei assim com a sensação de que eu já vi muito disso em Black Mirror em si, entendeu? Uhum. E não fiquei assim com, sei lá, eu fiquei com a sensação de novo isso, sabe? Mas assim, eu achei bonito a forma que foi contada, aquele negócio com fotos, etc. Achei diferente, digamos assim. Mas no final ficou com a cara de repetição, Ah, apesar da forma diferente de ser contada. Se é que você me entende. uhum. Eu gostei bastante porque, como uma pessoa ansiosa, eu esqueço muito detalhe, muitos detalhes do que acontece. Então, pra mim, explorar daquele jeito ia ser potencialmente angustiante. Eu ia descobrir que eu deixei muita coisa passar. Então, ver aquele episódio foi desesperador pra mim, porque eu vejo aquela situação acontecendo muito comigo, mas demais, assim. Sério de quê? Mais especificamente. Do final dele não ter percebido a carta e nunca Ah, ter lido, nunca ter percebido aquilo pra mim, nossa senhora, me encheu com um pavor. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu faria isso. não, beleza. Eu também fiquei angustiado, triste por ele e tal, porque Não, eu não é fiquei aquele triste por ele, negócio veja assim, bem. você perdeu uma vida toda com a pessoa porque você não leu a carta. Tá, beleza. Mas assim, não tinha como ele achar aquela carta, porque foi culpa dele que ele chegou quebrando tudo, né? Provavelmente a carta estava em cima de uma mesa, a carta Sim, estava mas em algum canto, limparam, né? colocaram numa pilha e ele colocou a pilha na caixa sem nem ver. Sim, sim. Era só Então, ele ter mexido depois. mas ele não ia achar nunca, não. Mas não. Não ia achar nunca, não. Era impossível ele achar aquela carta. Ele só ia achar aquela carta se ele não tivesse feito o que ele fez, né? No rompante de raiva, sair quebrando tudo, jogando tudo. Depois disso, não tinha como mais. Não tinha como, a não ser usando, né, essa tecnologia agora para reviver aquilo ali, ver que tinha uma carta, aí sim que ele foi atrás. Tirando isso, ele procurar livro por livro, tal, aquilo ali, e toda aquela história tendo magoado tanto ele não ia fazer isso, não. Não tinha Mas como, você não. vê, magoou por uma besteira. Não foi uma coisa que, nossa senhora. Ela nem negou, ela claramente estava desconfortável, ela saiu. Então, são muitos mal entendidos, muitos, enfim.
É Muitas isso aí. situações em que palavras não ditas causaram toda a questão. Não foi porque um falou uma coisa errada, não foi porque o outro fez alguma coisa, não, é porque eles não trocavam ideia o suficiente, não rolou a comunicação, a velha e boa comunicação. E Isso. acho que o que ele colocou ali de lembrança foi lindo, que é a composição. E é uma coisa que ele falou que ele não tinha gravado, né, e ele tinha no final das contas. Ele só não queria mostrar e reviver. É, achei algo poético isso. A única forma que ele teve de lembrar dela foi através da música. Eu achei bem poético mesmo isso, assim. Porque não tinha realmente nenhuma foto, né? Foi legal. Foi interessante, digamos assim. E só É, quando ele faz as pazes com ele mesmo, da situação. Só quando ele entende que, tipo, meu Deus do céu, eu fiz cagada. Porque a todo momento ele tava refletindo pra ela, não, mas ela isso, mas ela isso, mas ela sempre. Então, e, e no final, no funeral, os únicos que estão com os olhos abertos, não usando a tecnologia, são eles dois, né? A filha, que não sabe quem ele é, provavelmente, uhum, e ele, né? Que sabe quem ela é, né? Porque a tecnologia lá fala pra ele. uhum, São os únicos que não estão usando a tecnologia, porque todos os outros devem estar usando a tecnologia para relembrar memórias com a mãe, digamos assim, né? Com a sim. mulher. Ele pode, inclusive, se aproximar da menina. Se ele quiser, né? Tem essa chance. É, não sei se ele vai. Talvez naquele momento ali, mas depois disso acho que não. Mas você lembra da gente teve uma história parecida com essa recentemente? O Alto da Compadecida 2. Ah, tá. Ah, E foi, a gente teve um problema desse recentemente, exatamente a mesma coisa. Uma carta que foi deixada, só que não teve a comunicação entre os dois, só que é porque Chico não sabia ler, no caso, né? E não sim, você comunicou a fez uma ninguém, referência ao filme. Eu não pediu pensei na ajuda a vida ninguém. pessoal. Não, não, na vida pessoal não, eu não traria jamais alguma coisa tão pessoal assim pra cá. Só Que se fosse conste algo, nos autos, para quem está ouvindo, eu nem recebo mais carta. só se fosse Uma algo coisa que eu sinto muito falta, inclusive. público e tal. Mas Era gostoso receber carta. Chicó e Rosinha foi justamente isso, né? E ele, por não admitir que não lia, não falou pra ninguém, ficou lá, né? E não leu a mensagem dela. Pois E é. nem ela sabia que ele não sabia ler, né? Também tem isso. Então, tá vendo aí? Mas pelo menos eles tiveram uma vida feliz depois, né? Se reencontraram, etc. Eles conseguiram É, mais do que esse episódio de Black Mirror. Eu gosto desse ator, inclusive. Ele faz. Parece que ele sempre repete esses papéis, né? Essa coisa de uma pessoa amargurada, mas uma amargura assim que com um pouco de calor humano se desfaz. Faz sentido? eu soube que recentemente ele tem feito aí umas séries, umas coisas bem. Concorreu ao Oscar, não foi também? No Teve umas. Rejeitado, no filme. Isso. Também tem série aí que ele fez recentemente, acho que foi Billions, não sei se foi essa. Que o povo elogia muito também, então. Ele é É, um ator bem bacana mesmo, gosto dele. é, Paul Giamatti. Ele tem escolhido bem os últimos papéis que ele tem feito. Tem escolhido bem mesmo. Depois de Homem-Aranha, né? Deixa ele ser feliz. Que ele fez lá o Rhino. Depois daquilo ali, ele tem selecionado bem os outros papéis aí. E por último, mas não menos importante, eu acho que é o episódio que os fãs de Black Mirror no geral mais esperavam desde que foi anunciado, né? A continuação do USS Callister. Não sei você, Del, mas o primeiro episódio, né, dessa história aqui, eu gosto bastante do desenvolvimento dele ali e tal. Eu gosto É, também, ele é bem angustiante. Gosto de coisa meio thriller assim.
Já esse aqui eu não achei tão interessante assim. Eu acho que ficou faltando. É, é como eu disse lá no início, fica parecendo que o Charlie Brooker com esse negócio, vocês querem de volta as coisas? Beleza, pois toma aí. Aí meio que fica meio repetitivo, sabe? Ah, É, não, eu gostei, porque no último a gente tem o dito John Daly, né? Bob Daly, Robert Daly. Não sei porque eu coloco John aleatoriamente nas pessoas, mas enfim. A gente tem ele como o cara ruim, porque ele clonou o chefe, né, de todos, o rico da parada, que a gente tem agora como chefe deles, assumindo a posição do dele, que a gente vê o dele torturando ele, clonando o filho só pra matar o filho na frente dele, enfim, no primeiro episódio. E agora nesse, a gente vê que, na verdade, não que ele seja uma pessoa boa, ele não era. E isso fica bem claro no fim, né? Mas ele também foi uma vítima do sistema, né? O cara também sacaneou ele então, será que ele pra não fazer o era uma Infinity. pessoa boa e a situação ali que pior, deixou ruim a situação? Tipo, fez ele mudar? Que aí a gente não sabe quanto tempo ele tá preso ali também, né? No tempo dele. Não, mas mesmo assim, irrelevante, irrelevante. Ele não é uma pessoa boa. É, Ninguém vai de 8 a 80 assim, Luiz. mas não é O pouco tempo, cara né? como chefe, não, eu caguei se é pouco tempo ou É, não. não foi pouco, não Ele foi preso evidente ali pouco tempo. é ruim. Ele solto, com sucesso, com dinheiro, com poder, também é ruim. Ele é ruim. Sim, Ele não, sim. parece um nerdzinho legal, divertido, mas ele é ruim. Ele é uma pessoa ruim. Só que isso não faz com que ele não seja uma vítima. Eu tive essa leitura do episódio. E daí foi uma puta sacanagem o que ele fez, né? Eu tava me referindo a ele, a versão original dele. Entendeu? A primeira, quando eles se encontraram lá, tal, aquela versão ali. Entendeu? Era isso que eu tava E me depois referindo. cresce pra se tornar um monstrinho também. Isso, exatamente. Que se É, você é o lembrar da que a primeira Nanette temporada, fala. Ele e poder não funcionam. Ele não se, sabe lidar com poder. se você lembrar da primeira temporada, eu tava até sem lembrar muito disso. Os dois são sócios da mesma empresa, mas é sempre o sócio que aparece, tal, etc. E ele era o sócio nerd que é jogado de lado que ninguém liga, né? Que ninguém dá valor. Sim. Foi daí que surgiu a revolta dele, digamos assim, né? Na situação. E a vontade de vingança que ele tinha, né? Eu tinha esquecido dessa relação que eles tinham no primeiro episódio. E nesse aqui eu tive que voltar para relembrar essa questão. E tem uma outra questão também, Del, que o Jesse Plemons, quando fez a primeira vez, ele tava mais, digamos assim, mais gordo, mais forte, né? Ocorreu aqui também uma mudança física e visual dele, assim como ele fez Breaking Bad, tá? Porque foi o seguinte: quando ele fez Breaking Bad, ele era mais novo, magrinho, talvez mais ou menos parecido com o que ele tá nesse episódio, de aparência física, né? Mas ele era mais novo. E quando ele foi fazer aquele filme com o Jesse Pinkman, ele já estava mais velho e mais gordo, certo? Hum. Então, ficou estranho as cenas de flashback que ele fez lá no filme do Jesse Pinkman. Alguns fãs falaram tal, mas se você não lembrava muito bem, passa despercebido. Aí o que aconteceu? Quando ele fez esse primeiro episódio antes aqui, ele estava desse jeito que ele estava aí no filme do Jesse Pinkman. Só que de um tempo pra cá, ele emagreceu muito. Aí o que foi que Ozempic. ele fez? Como é? Ozempic. Provavelmente. E o que aconteceu aqui? Eles, para adaptar isso no roteiro, né?
colocaram como desse jeito aqui. Apareceu ele em flashback e aquela versão dele presa lá, né? Presa no tempo, digamos assim, né? Aquela versão do flashback que ficou presa lá. Então eu achei isso genial, entendeu? Porque se fosse um flashback ou qualquer coisa da aparência dele antes, como ele estava no episódio, não ia fazer sentido, né? Não ia bater. Então, como ele tá com uma aparência mais magra, etc., atualmente, fazendo ele mais novo, ficou muito legal. Eu achei que ficou muito melhor. Aí Foi eu uma achei boa interessante. sacada, né, pra continuar. Isso, exatamente. Só que aí aqui a dinâmica desse segundo episódio, né, foi a dinâmica de uma empresa que faz esses jogos multiplayer online, né, está tendo esse problema, né? Porque estão reportando que alguns jogadores estão sendo roubados por piratas ou algo assim do tipo que não tem a tag do jogador, né? E ninguém tá ligando para isso na empresa, né? Ninguém tá. Quem começa a se importar com isso aí vê que a empresa mesmo, assim, o chefe, o líder da empresa não tá nem aí e começam a se estressar ali. Um pede demissão. Aí quando chega nela, aí ela começa a investigar porque ela acha que tem alguma coisa grande ali por trás, né? E o final é aquela coisa sacanagem total, né, que fazem com todos eles. Eu acho que o jogo hoje em dia que chega mais perto daquilo ali, de aparência, assim, seria o No Man's Sky, talvez. É um jogo muito bom depois das atualizações que tiveram aí. Mas daquele estilo ali que a gente vê, que é tipo um Star Trek, né? A gente não tem Uhum. nada. Mas, mesmo daquele estilo multiplayer online, etc. Não, nada chega perto daquilo ali. Mas o No Man's Sky é um multiplayer online e tal, que é o que mais chega próximo daquela questão ali. Mas não é um MMO, que é o que aparenta ser ali, né? Tipo um MMO RPG. Uhum. Mas eu achei interessante porque na dinâmica da empresa. Agora sim, eu achei broxante aquela desculpa. Ela vai atravessar a rua atropelada em coma. Aquilo ali, meu Deus do céu. Aquilo ali, eu fiquei, sério, velho. É assim que vocês vão se livrar dessa personagem aqui. Mas eu não pensei que isso fosse ser usado depois pra a versão cópia dela entrar na mente, entendeu? Não pensei que Uhum. fosse ser a arma de Chekhov da série, fosse do episódio fosse ser isso. Mas eu achei que a dinâmica ali interna até o final eu tava achando assim, tá, beleza, vamos ver até onde isso vai. Naquele final que todo mundo ficou preso na mente dela, eu fiquei, meu Deus do céu. Tá bom. É porque eles quiseram dar um final humorístico, né? Só pode ser. Não, é porque é uma coisa sacana, o cara não queria realmente ajudar, porque ele podia realmente ter colocado num servidor, num planetinha ali de boa e isolado. Não, ele não quis, ele quis sacanear com a vida dela, porque ele ia copiar uma versão pra ela ficar ali, né? Então ia outra versão pra lá viver essa sacanagem que ele ia fazer. É. Mas todo mundo ia viver mesmo na mente dela ali. Será que era isso? Que era o... Sim, Será que essa era a solução dele? sim, ele tava pouco se lixando. Essa é a verdade. Não, eu não prestei muita atenção no diálogo ali para analisar o subtexto, para saber se ele realmente queria ou não queria ajudar ou não. Ela Talvez. falando da urgência que eles estavam, ela foi ali, que eles estavam enfrentando uma batalha e tal, que eles estão correndo, fugindo das naves, quase morrendo, e ele ali querendo reencenar a coisa de Star Trek. Ah, valha-me Deus. Ah, não era bem Star Trek, né? O Star Trek dele lá naquele aniversário. Isso. É que você usou É, a associação, daí analogia. continua. É. Eu fiquei pensando assim, será que ele não
Não sei. É porque não teve tempo, né? Foi muito, muito rápido ali as coisas, etc. Luiz, não dá pra defender ele. Ele é uma criatura do mal, é isso. É um ser maligno que gosta de simplesmente se entreter com as vidas alheias, é isso. É, no final levou uma. Eu gostei que teve outra arma de Chekhov, né? Já tinha sido apresentada aquilo ali e ela utilizou Uhum. depois, né? Arremessou na cabeça dele. O CEO da empresa foi Haja preso, mira. etc. É, ali foi realmente. Mas aquela ali é a versão mais B10 dela, né? É a versão mais Uhum. decidida, a que realmente age, luta, tal, etc. Tanto é que quando elas se encontram, ela fica até feliz, né? Ela fica feliz que a versão interior, interna dela é tão. Tem tanta atitude daquele jeito, etc. Achei. Só que é porque, né? Porque passou por poucas e boas, coitada. Pois é. E só Deus sabe quanto tempo passou ali, né? Pois é. Acho que eles falam, né? Eles falam que passou meses, não foi? Eu acho que eles falam sim, mas eu não lembro, não. Acho que eles falam mesmo. Acho que eles falam. Quando ela chega lá no primeiro. No início, ela fala quantos meses faz que o bicho morreu, né? Quanto tempo Uhum. faz que o cara morreu. É, mas assim, como eu disse, esse episódio ficou com muita cara de poderia ter feito uma outra coisa, mas eles quiseram continuar nessa temática, né? De com o mundo lá de fora, etc. Podia ter continuado lá só no mundo lá dentro, mas beleza. Vamos deixar passar. Essa é a questão. Mas se for como. Voltando aqui, elegendo meus três episódios que eu mais gostei. Episódio 2 Beth Noir. Segundo episódio, o Common People, que eu mais gostei. E o terceiro episódio, o Brinquedo lá. Foi o que entrei em terceiro lugar, né? Foi o que eu mais Uhum. gostei. Aí, os outros eu boto em quarto mesmo, assim, tudo misturado, porque pra mim tanto faz, tanto fez. Foi uma temporada no geral, assim, que eu tava esperando Ela começou muito histórias. bem, mas ela não entregou até o final. É, o Eulod, Depois do brinquedo ali, eu já fiquei meio desanimada. o Eulod mesmo, eu tava assim, meu Deus do céu, que chato esse episódio aqui, eu tava achando chatíssimo. Tava achando assim, Então, tá, eu beleza. gostei. Eu achei uma pegada bacana, totalmente diferente. Eu gostei mais do que brinquedo, inclusive. É, eu sou daquele assim, eu admito quando é algo que eu acho interessante, o roteiro é interessante, etc, mas não gosto pra mim, sabe? Uhum. Esse, o Elod, eu acho isso. Interessante o que foi feito, interessante aqui e tal, como foi aplicado o roteiro aqui, legal, mas não achei legal para mim. Não achei divertido, não achei. Mas não é para divertir, é para contar a história, beleza, então pronto. Enfim, Uhum. mas é isso. Foi isso que eu achei. E para tu, Del, qual a tua. Eu gostei de Common People, que é o primeiro. Meu primeiro é o primeiro. Certo? Depois, eu colocaria. Eu acho que eu colocaria do Hotel Reverie. E daí Bom, eu colocaria Elodie. Daí eu colocaria Bête Noir, Brinquedo e o da USS Callister lá. Esqueci algum? Não, né? o SS Callister é o que tu bota por último, né? É. Deixa eu Mas é porque o pensar. primeiro já tinha me deixado bem incomodada. Não é nem tipo, eu achei ruim, não. Mas eu fico. Nossa senhora, eu fiquei tão angustiada. Não, eu tenho gostado do primeiro já. Já tenho achado a proposta interessante. Eu achei legal, é que me deu uma angústia que, meu Deus do céu. Aí só de eu saber que era o mesmo tema, eu já fiquei angustiada.
Aí eu vi que não era bem a mesma pegada, deu, beleza, ok. Mas não me cativou da mesma maneira, não. Até porque a tecnologia lá, se eu não me engano, foi destruída, né? Então, de clonagem lá. Graças, né? E só que a gente descobre de onde veio a tecnologia, né? Que doideira. Pois é, isso que eu tô falando. O verdadeiro vilão. O cara era ruim também, o dele, mas o verdadeiro vilão é o cara com dinheiro. Que é a mensagem maior de Black Mirrors, né? Sempre é o cara com dinheiro. A fonte do dinheiro é a merda. O Black Mirror é sempre assim. Pois é. Então é isso, gente. Sétima temporada de Black Mirror. Então esperemos que daqui a 2 anos, 3 anos venha mais. Eu espero que eles resolvam diversificar os roteiros. É, É mais e- histórias novas, eu acho que é mais legal. Uma exatamente. coisa bem Love, Death and Robots, sabe? Um episódio Exatamente. mais doido que o outro. Que inclusive tô super ansiosa pra nova temporada. Você viu as imagens que lançaram? Não, não tava sabendo. Vai ser esse ano já? Eu acho que sim. Não tava Mas sabendo. as histórias. Não tem nada sobre as histórias, só imagens assim dos episódios, sabe? Bem legal. Bem, bem legal. É, tipo isso mesmo, mas assim, é justamente, Del, foi o que eles tentaram fazer na temporada anterior e não, o público não gostou. E eu senti que essa temporada é uma resposta a isso, entendeu? Meio que de boa Uhum. provocação foi o que foi feito, entendeu? Essa é a questão. Essa é o que eu fico assim, bolado com isso, entendeu? O público meio que deveria. Pô, gente, se liga aí, pô. Vocês estão perdendo algo muito interessante e tá chorando por besteira, entendeu? É isso que eu fico Sim. triste. Eles podiam simplesmente cagar pro público deles, na minha opinião. É, sempre tem Mas, isso, né? né? Porque é parte do público só, não é todo mundo que fica, não quero histórias novas, quero eternamente continuação. Não, e não só continuação, né? Como. Não só histórias novas, como histórias que aparentam ser igual ou mais ou menos parecido com do que o que a gente conhece já, entendeu? Que não fujam da zona comum. Isso já é um Uhum. problema também, entendeu? Eu acho. Um Eu dos já acho episódios isso. que eu mais gosto de todas as temporadas de Black Mirror é um que, assim, não dá pra replicar o que aconteceu, porque aconteceu daquele jeito e daquele jeito foi perfeito, sabe? Não dá pra você replicar e repetir a mesma coisa, porque já foi uma vez, perdeu o elemento surpresa, que é aquele da cadeira elétrica. Aquele episódio Sim. pra mim é incrível. A maioria dos episódios não dá pra se repetir, né? Não dá pra ter surpresas porque já foi, né? Você não tem como, por isso que tem que investir em roteiristas, em roteiros, em algo assim do Sim. tipo. Só que, como eu disse, quando eles resolveram inovar, o público reagiu mal, não reagiu bem, entendeu? Aí essa é a parada que pega, entendeu? A parada Uhum. triste. É justamente isso. Quando eles resolveram sair da caixinha, fazer alguma coisa um pouquinho diferente, o público chorou muito, reclamou muito. E, meu Deus, cadê o meu Black Mirror? Pô, a ideia do Red Mirror lá, pô, era boa, entendeu? Era Cassandra, legal. Cassandra é uma série aí, estilo Black Mirror, muito boa também. Eu gosto. Tem gente que não gosta. Eu gosto. Eu Achei. não fui muito fã, não, mas assim, eu não acho que é uma coisa que, nossa senhora, que merda alguém sentar pra assistir isso. Não, eu acho totalmente válido. Eu escolheria sentar e assistir pra entreter, assim? Sim. Agora, como um conteúdo que, nossa, eu vi uma vez, quero ver de novo, vou indicar? Não. Mas se a Não. pessoa tá lendo ali a sinopse e fala, tipo, parece interessante, vou assistir, assista. Não, Pra eu mim é tipo indico. Só Megan. não vejo de novo porque normalmente eu não vejo mais de uma vez a mesma coisa, entendeu? Eu não repito. Pra mim é tipo Megan, é uma coisa que você tem que estar mentalmente no lugar certo ali pra assistir. Porque senão você vai achar, meh.
Porque, Cassandra, você vai ter que levar umas coisas na brincadeira, você vai ter que esquecer da lógica um tempinho, porque não é tão assim estruturado. Mas não precisa ser também, sabe? Você pode assistir uma coisa só pra se divertir, só pra ocupar o tempo ali, tá tudo certo também. Faz parte, principalmente nesse sistema que cansa a nossa mente dia após dia. Pois é. Então é isso, Del. Obrigado aí. Mais uma presença no podcast Nerd Debate. Sétima temporada de Ihu, Black Mirror comentada, né? Voltamos em breve aí vencemos. com. Vencemos. Voltamos em breve com mais conteúdo aqui no podcast Nerd Debate. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Adiós.